Bacana. Vamos lá, então. Nessa unidade, a gente já passou por alguns processos anteriores, né? Que fala aqui sobre as boas práticas, né? Que auxilia o pessoal dos gerentes dos projetos sobre isso, né? Conhecer quais são os tipos de escritório de projeto e as estruturas organizacionais que existem em uma empresa, quais são as suas influências no ambiente dos projetos. E aí a gente conhece também aqui, a gente começa a trabalhar uma área. Ô, gente, dá licença só um minutinho que eu preciso abrir o portão aqui, que eu tô sozinho e a minha filhotinha está chegando. Só um minuto, é bem rapidinho. Cortei, pessoal, foi rápido, como eu disse. E aí ele continua falando para a gente aqui, e ele mostra para a gente que agora é hora da gente aprender um pouquinho sobre a questão do planejamento, né? E sobre a sua integração em todo o processo, né? Aí, para ajudar a gente nisso aqui, ele volta lá naquele projeto do metrô de São Paulo, tá? E aí ele vai continuar falando para a gente o seguinte, olha, aqui dessa vez ele vai destacar para a gente o caso que está intrigando o César. Quem é o César? O César é o gerente de projetos da obra do metrô de São Paulo. E aí ele começa. As obras da linha 17 Ouro do metrô, que ligam o aeroporto de Congonhas à linha do metrô que já existe, por meio do sistema de monotrilho, foi retirada do escopo das obras do metrô, ou seja, por pedido do governo de São Paulo, né, porque os esforços para a realização das obras nesse trecho do metrô não seriam mais realizados. A explicação da suspensão da construção desse trecho, que chegaria até o aeroporto de Congonhas, foi que a obra não seria mais tão importante para a Copa do Mundo, porque a alteração do estádio seria para a abertura da Copa, seria em outro lugar, né? Seria no estádio localizado no bairro do Morumbi, por onde passava a linha. Mas depois foi alterado para o estádio de Itaquera. Então essa obra não precisaria ficar pronta até o início da Copa. O César foi pesquisar sobre o assunto, foi chegar mais a fundo, ele descobriu que houve um desacerto com a empreiteira responsável pela obra, além de outro problema relacionado com a não realização de um orçamento que deveria ter sido feito para refazer parte da avenida que dá acesso ao aeroporto. Ou seja, um problema com alguns stakeholders. Aí vocês se lembram que stakeholders são todas as pessoas envolvidas no projeto, né? No caso aqui, as empreiteiras, os orçamentistas e o governo. Ó, esse problema com alguns stakeholders trouxeram a necessidade de ajustes do plano inicial de expansão do metrô. E para dar continuidade no processo, de encerramento desse item, vários ajustes do plano inicial foram necessários. Será que os ajustes que o César precisou fazer no projeto ficaram concentrados apenas nas questões contratuais com as empreiteiras e stakeholders, ou outras áreas do projeto também foram afetadas? Vai pensando aí. Para auxiliar a gente aqui nesse desafio, a gente vai estudar uma questão que é muito interessante, ciclo de vida de um projeto, tá? E a maneira com que todas as áreas de conhecimento que envolvem um projeto são integradas. Olha, isso vai fazer com que a gente conheça os conceitos gerais em gestão de projetos, beleza? Vamos lá então? Aí ele começa falando aqui que não pode faltar, o que é que não pode faltar? Como vamos falar de planejamento do projeto, nessa sessão a gente vai iniciar com um exemplo muito simples.
Você pretende acampar no final de semana. Vamos lá. A gente vai acampar no final de semana com os amigos. E para isso a gente tem que fazer o quê? Tem que organizar. Então, para iniciar essa jornada, como é que a gente vai começar a iniciar essa jornada então? Simples, né? A gente pode começar fazendo uma lista de tudo aquilo que a gente vai precisar levar, para não esquecer nada. Por exemplo, barraca, os utensílios de cama lá, fogão portátil, lanterna, pilha, roupa de frio, colchão inflável e outras coisas, né? Além disso, também deve tentar prever o que pode ocorrer no lugar. Como, por exemplo, e se chover? O que mais que eu vou precisar levar? Então, você separa capas de chuva, galocha, guarda-chuva, etc. Né? Esse exemplo que mostra um ato de pensar de forma antecipada para tentar prever alguma coisa. Isso aqui a gente dá o nome de quê? Planejamento, tá? Então é se antecipar algumas questões. Apesar de não ser tão instintivo assim, num projeto, isso não é diferente, né? Porque a gente atua com um time de especialistas que conhece métodos e processos para ajudar nesse planejamento. Aí o Mukahari aqui fala para a gente o seguinte, ó, que o planejamento de um projeto é a capacidade de prepará-lo e organizá-lo antes da realização dos trabalhos. Na vida profissional, dentro do projeto, você planeja o que tem que fazer para atingir o objetivo, iniciando o processo com algumas perguntas que a gente vai ver agora. Algumas, por exemplo, vamos contratar um especialista para essa área do projeto? Vamos fazer o produto aqui ou a gente vai comprar? Quais são os meios de medir que a gente vai fazer? Como é que a gente vai comunicar com o time envolvido durante o projeto? Como é que a gente vai usar bem esses recursos humanos e financeiros? A resposta a essas perguntas fica sob a responsabilidade de quem? Do gerente de projetos e do time de especialistas, tá? Que a partir delas vai preparar um plano de ação com atividades ordenadas, com pessoas alocadas em locais corretos e com estimação de tempo para cada uma das ações. Ou seja, antes de começar o planejamento, existe uma etapa anterior, que é chamada de iniciação, ou seja, o conceito. Isso mostra que todo projeto é constituído por duas etapas, tá? Aliás, por etapas, né? E que elas devem ser cumpridas na sua sequência para trazerem um melhor resultado do projeto. Vamos andar aqui para a gente ver, né? Esse conjunto de ações está presente no que a gente chama aqui de ciclo de vida do projeto. O ciclo de vida do projeto ele é constituído das fases do projeto que devem ser cumpridas, tá? Quais são essas fases? Primeiro, início do projeto. Segundo, organização e preparação, ou seja, o planejamento. Terceira, execução do trabalho. E quarta, o encerramento. E aí ele mostra para a gente aqui nessa figura 1.19 como é que funciona o ciclo de vida do projeto, tá? Aqui ele desenha para a gente, mostra para a gente aqui, ó, nível de custos e pessoal, né? De acordo com o tempo. Ó, logo no início do projeto, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o quê? É o termo de abertura do projeto, tá? Dentro desse termo de abertura do projeto, existem várias coisas que, inclusive, a gente vai ver na próxima aula, que é uma coisa chamada gerenciamento do escopo do projeto, tá? E aí a gente vai aqui, junto com esse termo de abertura, a gente vai fazer um termo de escopo do projeto, beleza? E aí a gente vai detalhar aqui o que acontece em cada uma dessas fases do projeto. Por exemplo, na fase de iniciação, acontece a definição e seleção do projeto, ou seja, nessa fase, a identificação de uma necessidade, ou seja, um problema ou uma oportunidade que precisa ter uma autorização do patrocinador, tá? Para que o projeto seja iniciado. Quando o projeto é autorizado, há a elaboração de um documento chamado de termo de abertura do projeto, que inclui a justificativa, objetivos, tá? Ou escopos, tá?
benefícios esperados, requisitos e condições gerais. E aqui, quando você faz essa definição, você automaticamente já descobre quanto de recursos que você vai precisar, né? Quais são as análises que você vai precisar ter. Se houver a necessidade de a empresa utilizar recursos externos de um patrocinador, ela deve preparar outro documento conhecido como edital de chamada de proposta. Beleza? Isso aqui, gente, a gente está falando de uma forma muito oficial e de uma forma muito completa e complexa de acordo com aquilo que é o existente, tá? Para controle do projeto do metrô, foi solicitado para o departamento de TI um sistema específico de indicadores que ainda não existia, tá? E foi criado um termo de abertura para isso, logicamente após a aprovação, né? Após a aprovação desse termo, foi dado início à fase de estudos para a solução contendo os tipos de profissionais e materiais que seriam necessários para esse fim, ou seja, para concluir aquele software lá. Partindo-se, então, para a fase da RFP, ou chamada de propostas do mercado, processo de aquisição, nela foram analisadas todas as propostas técnicas de 3 ou mais fornecedores, seguindo para o departamento de compras o processo de concorrência, tá? E esse departamento enviou para o departamento de TI o vencedor da concorrência com os prazos de engajamento e valor final do contrato, inclusive com as formas de pagamento, para que o gerente do projeto pudesse construir um fluxo de caixa do projeto e acompanhar os pagamentos efetuados que ia sendo composto aí de acordo com o custo final do projeto, tá? Caso nas negociações comerciais os valores ficassem acima do planejado, era necessário fazer uma atualização do termo de abertura. E aqui você vai recalcular o seu investimento e ganho e vai submeter novamente ao patrocinador, tá? Assim, antes do time que seria contratado chegasse, era necessário ainda separar um local apropriado, com rede de comunicação, telefone, e-mail, tudo para iniciar o projeto, beleza? Bacana. Aí ele fala aqui, fase de planejamento, né? Vocês perceberam aqui na 1.19 que ele fala aqui, iniciar o projeto, que é o que a gente acabou de ver, fase de iniciação. Agora a gente entra com a organização e preparação, que é essa parte aqui, tá? Que é a fase do planejamento, tá? Para realizar um projeto sem um plano, é como você montar uma cômoda de 400 peças sem ter o manual de instrução, sem ter lido o manual de instrução. Apesar de muitas pessoas acharem que o planejamento é uma perda de tempo, ou perda de tempo, ele pode evitar muito desgaste e frustração ao longo do projeto. O planejamento envolve determinar o que deve ser feito, tá? Quem fará, e quanto tempo vai demorar, e quanto vai custar, e quais são os riscos envolvidos, tá? Agora ele manda a gente gravar isso aqui. O ato de planejar não elimina todos os problemas do projeto, mas consegue diminuir muito a sua incidência. O planejamento não é uma ação que fazemos apenas no começo do projeto e abandonamos ao longo dele. Durante a execução do projeto, ainda é necessário planejar muito, tá? Olha que loucura isso aqui. Então, olha aqui. Quando eu falo que ainda no decorrer do projeto, eu preciso ainda trabalhar planejamento, é que podem ocorrer, nesse meio tempo, algum tipo de distorção daquilo que foi planejado inicialmente. E quando ocorre esse tipo de distorção, é a hora que a gente tem que entrar em mão. Pessoal, desculpa aí. Quem é JL? Conseguiu entrar aí, não? Porque o JL está tentando entrar aqui na nossa turma e diz que está dando erro.
Não é nenhum de nós que estamos aqui. Então, Quem? era você que estava tentando entrar, que tinha dado erro, Johnny? Quem? Oi? JL? JL? Eu acho que é J isso mesmo. 985127245. É de alguém? Como assim? A pessoa está tentando entrar aqui e não está conseguindo. WhatsApp é que ele tá falando? Oi? WhatsApp que ele tá falando? É. Mas, vamos lá, nós estamos vendo aqui. Ah, não. Ah, é eu. Então pronto. Então beleza. Então já está em casa. Vamos lá, vamos continuar então. Retornando aqui, ó. A gente vê aqui que é o seguinte, ó. Para não ficar apenas no mundo das ideias, o planejamento ele deve ser formalizado como um documento chamado plano base, tá? Nesse plano base, a gente precisa, pessoal, oi? Nesse plano base, beleza, obrigado, David. Nesse plano base, ele vai ter que ser referenciado daquilo que precisa ser colocado na prática, tá? Então, olha só, ele volta lá naquele primeiro nosso plano de acampar final de semana, tá? Aí ele vai ter o quê, ó? A atividade, qual o início dela, o final dela, quem é o responsável e quanto ela vai custar. Ou seja, em outras palavras, eu tenho o objetivo, eu tenho a data e eu tenho o cronograma, ou data, ou tempo, e tenho o valor, certo? E aí ele vai me descrever aqui, ó, primeira atividade do escopo, comprar uma barraca de campo. Segunda, comprar lanterna. Terceiro, separar o utensílio, preparar o carro e carregar. Conferir o carregamento e pessoal. Dirigir até o acampamento, montar a barraca e desmontar o acampamento. E aí, para isso, ó, ele tem uma data final, uma data início, tá? A data início do camping aqui é de 16 a 18, né? Então, assim, ele prepara tudo com tempo para preparar para execução. Ele preparou todo o trabalho, todo o projeto antes para executar aqui. Começou dia 10 e começou a executar ele no dia 16, tá? Ó, como o planejamento é uma fase muito complexa, que envolve todas as áreas de conhecimento do projeto, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, parte interessada, aquisição, integração, vários documentos podem ser feitos para facilitar essa etapa, conforme esse quadro 1.1 aqui. Olha só, de cara aqui ele já propõe para a gente criar aqui esses documentos. O primeiro deles que ele propõe é o termo de abertura, né? Que é um documento que vai definir quais são os objetivos e resultados que a gente espera com esse projeto, né? E o que contém os valores e ganhos a serem alcançados, né? Que são normalmente criados pelo solicitante. Registros dos stakeholders, declaração de escopo, aqui que eu falei para vocês, ó, declaração de escopo, que a gente vai ver mais detalhado no próximo material, tá? Mas ele fala aqui também para a gente. Ele vai falar que essa declaração é um documento que vai definir e detalhar o que o projeto deve entregar desse documento, desde documentos até o final do projeto. E possui detalhes do projeto a ser entregue como, por exemplo, cor, tamanho, quantidade, etc. Tá? E essa declaração de escopo aqui, ela pode ser feita de diversas formas. Da mesma forma que eu preciso criar uma estrutura de EAP, certo? Bacana. Vamos lá. E ele continua, ó, plano de qualidade, plano de recursos, matriz e funções de responsabilidade, plano de comunicação, plano de gerenciamento de risco, plano de gerenciamento de aquisição. Cada uma dessas etapas desse documento que ele propõe aqui, ó, tá? Esse documento se compõe o plano de projeto segundo o que o PMBOK, tá?
E aí ele continua: será que as condições internas e externas de uma empresa interferem no planejamento do projeto? Claro que sim, né, gente? Se a gente voltar ao exemplo do planejamento do acampamento, a gente vai ver que a previsão meteorológica vai apontar que vai fazer muito calor, muito frio, ou que vai chover, e nós vamos levar roupas diferentes para cada uma dessas situações. Ou seja, nosso projeto vai ser executado de forma diferente, de acordo com as condições do ambiente externo, tá? E aí, com isso, a gente precisa estar atento, porque foram questões que foram levantadas durante o projeto, o planejamento. Então, se for levantado ali dentro, é possível que realmente a gente tenha que usar cada um desses. Já se você não sabe cozinhar, e aquele seu amigo do grupo sabe fazer as refeições, né? Indicar que não pode, se ele falar que não vai poder ir para o acampamento, a gente vai ter que mudar o planejamento, mudar alguma coisa aqui no planejamento, tá? Por exemplo, a gente vai ter que comprar mais comida enlatada, salgadinho, macarrão instantâneo, essas coisas, né? O que se o seu colega cozinheiro fosse, não ia ter necessidade de a gente comprar, né? Assim, o ambiente, preste bem atenção, ó. O ambiente onde o projeto será planejado e executado vai interferir bastante no seu desenvolvimento, gente. Isso aqui é muito importante vocês ficarem atentos, tá? Porque isso aqui pode levar o seu projeto a ter sucesso ou não. Porque, de repente, já pensou, você faz um planejamento para acampar e não olha o clima, a meteorologia, e chega lá e começa a chover o tempo todo, você vai acampar no lago com chuva. E aí, qual a graça? Né? A não ser que você esteja num local bem massa, né? com uma estrutura muito legal, que você não precisa nem fazer acampamento, você vai passar perrengue, né? E ele continua falando para a gente aqui, ó, que essa análise, que na fase de planejamento, o projeto deve ser feito uma análise ambiental que inclui fatores internos da empresa, né, que é a estrutura organizacional, capacitação dos profissionais, tolerância ao risco, gestores do projeto, e externos à empresa, existência de mão de obra qualificada, né, lei estadual, norma que regulamenta, normas internacionais do padrão de qualidade, infraestrutura disponível na cidade, clima, né, clima político também influencia, né, e fatores econômicos do país. Isso tudo é muito importante. Gente, para exemplificar aqui, a Ford escolheu, por motivo de isenção de impostos, o estado da Bahia para sua nova fábrica. Isso foi em 2012, se não me falha a memória, que ele mudou para lá. Aparentemente, o custo minorado já parecia ser bem atraente para eles, né? Porém, eles perceberam que na região não tinha mão de obra especializada, não tinha faculdade, e as cidades não possuíam a infraestrutura esperada de transporte, diversão, etc. Então, foi necessário um investimento da preparação do pessoal. Houve a necessidade de levar pessoal especializado para o treinamento em outras regiões. Houve um ajuste nos calendários e horários devido aos feriados do estado, que eles não estavam acostumados, e os fatores que influenciaram nos projetos ambientais e culturais podem afetar negativamente a escolha. Então é importante a gente ficar atento, certo? Vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Fordlândia? Quem já ouviu falar da Fordlândia? Eu não especializada não. Nunca vi não, professor. Não, eu vou mostrar ela para vocês aqui. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui para me mostrar para vocês a Fordlândia. A Fordlândia É um grande carro da Ford. não, é que o seguinte, que durante a Segunda Guerra Mundial, a matéria-prima que faziam os pneus dos carros da Ford vinham da Tailândia e de Taiwan, e eram extremamente ruins. Então, o que eles fizeram? Descobriram que era que aqui no Brasil eram tinham as melhores seringueiras, né? Então, o que eles fizeram? Ó,
Eles foram no município de Aveiro, tá? No estado do Pará, às margens do rio Tapajós, bem na Amazônia brasileira, tá? Comprou uma gigantesca área lá, tá? E construiu a Fordlândia. Deixa eu ver se eu tenho aqui imagens dela. Olha só, isso aqui é o que ainda existe lá hoje ainda, tá? Já eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. Olha onde ela era localizada, a cidade, tá? Então, assim, isso aqui foi quando, ó, 1934, tá? Logo depois da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, aí o que aconteceu aqui na Fordlândia? E por que é que eles mudaram para cá? Eles mudaram para cá porque aqui eles tinham acesso à borracha, né, de qualidade e tal. Só que olha só, as pessoas não entendem e na época não se pensava muito sobre a questão ambiental e cultural. E aí quem é que veio para administrar a Fordlândia e a produção que era feita nela? Os lords ingleses. Os caras na Inglaterra estão acostumados a trabalhar que hora? No horário comercial normal, né? E contrataram um monte de seringueiro para colher seringa. Qual é o horário que se colhe seringa? Vocês sabem que hora que o seringueiro sai para poder colocar... sai para coletar o látex? Ele sai 3 horas da manhã da casa dele. Isso fez primeiro com que os caras ficassem meio doidos, né? Porque os caras começam a trabalhar 3 horas da manhã e para 8 horas da manhã e não trabalha mais. Eles já cumpriram a carga horária deles, né? E os caras estavam pirando com essa história. Porque os caras trabalhavam um período da madrugada até meio período e eles queriam que eles trabalhassem mais. Isso começou a ter problema com o pessoal. Outra coisa foi que eles plantaram de forma inadequada as seringueiras. Porque a seringueira, ela é uma plantia, ela é uma cultura que ela não pode ser trabalhada sozinha, ela precisa estar conciliada com outras árvores. Porque quando ela está plantada sozinha, ela corre o risco de não produzir adequadamente por falta de ter uma determinada ave que faz a polinização correta. O trem é cheio de coisa. Mas o pessoal não prestou atenção, final das contas, Fordlândia hoje o que se tem é só isso aqui dela, tá? E olha só, aqui é até bonitão o negócio lá, ó. Olha a estrutura como é que era, né? Só que infelizmente já era, beleza? Ó, voltando aqui. Depois que o planejamento do projeto foi feito, é hora de colocar a mão na massa, beleza? E o que acontece nessa fase de execução do trabalho? Nessa fase a gente tem a realização das tarefas para produzir todas as entregas previstas do projeto, né? Para ele alcançar seus objetivos. Também, durante esse processo de execução, medir, né, o progresso e evolução de todas as atividades. E elas são monitoradas e controladas, assim garante que o trabalho vai estar dentro daquilo que foi planejado, né? Dentro do que foi planejado financeiramente, dentro daquilo que foi planejado dentro dos processos de gestão de qualidade, dentro dos objetivos, tamanho, cor, raça e etc., né? Processo de comunicação adequado, e por aí vai. E se por alguma razão, né, acontecer daquilo que está saindo, era esperado, daquilo que era um problema, né, desaparecer, ou seja, saindo daquilo que era esperado, as ações corretivas devem ser tomadas. Se de repente teve algum problema e você já previu esse problema, é hora de você entrar com a sua ação corretiva em cima dele, né? E isso vai certamente resolver o que você precisa. Mas se você não fizer, você vai dançar com isso, né? Quanto mais cedo um problema é corrigido, menos custoso ele será e mais eficiente será a sua resolução. Custoso aqui em 2 termos, no termo de trabalhoso e no termo financeiro também, tá? Isso acontece em quase todas as situações da vida. A gente descobre um problema no nosso coração logo que ele aparece, não é verdade? E
Para isso a gente precisa monitorar a nossa saúde, está indo no cardiologista, fazendo os exames regulares. A nossa cura será mais provável e mais barata se a gente fizer esse acompanhamento. Caso a gente não faça, a gente vai sofrer um infarto e vai morrer. Né? Durante a execução do trabalho, caso algumas mudanças aconteçam, elas precisam ser aprovadas, documentadas e incorporadas no plano base. E isso vai trazer o quê? Uma atualização, tá, desse projeto. E, logicamente, vai trazer mudança em termos de prazo, orçamento e qualidade. Vai gerar um impacto. Beleza? Então, olha só. Toda vez que você faz um plano e ele acontece exatamente como você pensou, toda vez que você faz um plano, ele vai acontecer exatamente como você planejou. Se aparecer surpresa, os fatos não lembrados no plano, o que é que você vai fazer? Se o orçamento e o tempo estimados sofrem com as alterações, né? Responda essas questões e você vai ter um caminho para entender o processo de integração. Bacana? E aí, finalizando essa parte do ciclo de vida do projeto, a gente vai ver que é a fase do encerramento do projeto, tá? Nessa fase, são feitas avaliações do projeto, do projeto, tá? E algumas lições são aprendidas e documentadas, para que os mesmos erros não aconteçam nos projetos futuros. E acontece, gente, vocês já perceberam que nós temos o péssimo hábito de, muitas vezes, não escrever ou não documentar algumas coisas que a gente faz em algumas situações e a gente passa um tempo, a gente erra de novo naquela mesma coisa? Pois é, se eu anoto, qual a diferença de eu anotar para eu não anotar, professor? Quando eu anoto, quando eu registro, eu tenho duas marcações que são interessantes. A primeira, que fica registrado no papel, historicamente registrado, e a segunda é que eu registro meu intelecto, tá? Beleza? Então ele continua falando para a gente aqui, ó, que além disso, nessa fase, acontecem os últimos pagamentos do projeto e há uma avaliação de desempenho e reconhecimento das pessoas envolvidas em todo o processo, tá? Às vezes, feitas por um feedback, trazido por um patrocinador ou um cliente, né? Mas vale ainda reforçar que na fase inicial, as partes interessadas conseguem realizar grandes mudanças do projeto. No início, tá, gente? Por ele ainda está engatinhando, né? Está iniciando, não ter gastado muito dinheiro com ele, o cenário ainda está adequado, né? Mas à medida que o projeto vai avançando por outras fases, os riscos vão diminuindo, enquanto as mudanças se tornam mais difíceis, tá? Por quê? Porque você já investiu grana nessas coisas. E aí ele apresenta isso graficamente para a gente. Olha só, quando você está aqui no início, tá, do tempo, os custos da mudança é baixo, tá vendo? Quando, né, a influência das partes interessadas, riscos e incertezas, está lá já no alto, ela vai cair aqui, beleza? Paulo recebeu uma encomenda para desenvolver novas cadeiras estofadas para um cliente. Esse é um projeto muito rentoso e ele vai precisar desenhar a cadeira de modo que o assento e o encosto sejam bem confortáveis. Contudo, tudinho pronto para ele começar, Paulo não fez estoque e quer experimentar e ver como vão ficar as primeiras cadeiras. Para poder fazer o quê? Validar ela junto com os clientes. Ou seja, vai apresentar um layout do produto, vai apresentar o primeiro protótipo, tá? No dia da validação, o seu sponsor, ou seja, o seu patrocinador, não gosta da cor do forro. Aí o que acontece? Paulo, ainda no início do projeto, encerra aquela produção ali, né? Solicita a troca dos poucos materiais que ele comprou para fazer, consegue reiniciar rapidamente o trabalho. Agora você imagina se o Paulão aqui tivesse comprado todo o material já, e antes dele fazer a validação com o seu sponsor, ele já tivesse feito 80% do seu produto. Imagina a dor de cabeça que ele ia ter, né?
Então, olha só. E aí ele continua falando para a gente aqui, ó. Se tivesse essa metade, em quanto custaria refazer esses assentos e forros? E como você poderia recuperar o tempo que já foi investido na produção? Por isso, dizemos que as mudanças no início são menos custosas e pouco afetam o projeto. Beleza? Aí ele vai falar para a gente que, de acordo com essa figura 1, 2, 1 aqui, ó, tá? Ele apresenta o ciclo de vida de um projeto que é composto por 6 processos. Desenvolvimento do termo de abertura, desenvolvimento do plano de gestão do projeto, orientação e gerenciamento da execução do projeto, monitoramento e controle do trabalho do projeto, execução do controle integrado de mudanças e encerramento do projeto. Olha, como existem muitas áreas de conhecimento que envolvem qualquer projeto, a gente vai ver na figura mais abaixo um pouquinho. Gente, só um minutinho, por favor. Deixa eu só ver fez um barulho muito estranho aqui, só um minutinho. Rapaz, vocês estão falando do meu sistema operacional, é? Rapaz, eu uso é Linux mesmo. E a cabra do bicho aí, ó. O negócio aqui é bruto. Coisinha bonita. E tem mais uma. Tô começando a trabalhar com programação também, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar uns assuntos mais apurados que vocês nesse assunto aí. Hoje mesmo eu fiz uma instalação aqui que eu fiquei muito fã. Instalei, olha eu ficando doido aqui. Instalei o Moodle na minha máquina aqui para me poder trabalhar com ela local, para me fazer uns testes. Eu tô querendo fazer umas interfaces um pouco diferentes e umas atividades um pouco mais participativas, sabe? E aí, assim, como a gente não tem um ambiente de teste lá no instituto para a gente fazer isso, às vezes até teria, mas eu nem perguntei. Então eu estou instalando aqui porque aqui eu me divirto do jeito que eu quiser. Se der o pau no computador, não tem que dar satisfação para ninguém. Que é meu mesmo e pronto. Beleza? Vamos lá então, moçada. Aí, olha só, aí ele fala para a gente aqui, ó, que como tem muitas áreas de conhecimento em qualquer projeto, né? A integração do projeto é muito importante. O projeto não é apenas um cronograma, ou apenas um orçamento, ou apenas uma definição de equipe. Tá? O projeto ele é um grupo completo. Tá? Assim, o gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as atividades necessárias para indicar, definir, combinar, unificar e coordenar vários processos e atividade dos grupos de processo de gerenciamento, tá? Isso quem disse foi o pessoal lá do PMBOK em 2013, tá? O projeto sempre tem que ser visto como um todo. Todo o planejamento, a execução, o monitoramento e as correções que são feitas ao longo do projeto tem que ser pensado de forma integral,
Por quê? Porque influencia em todas as áreas de conhecimento envolvidas, tá? Por exemplo, uma alteração no orçamento vai afetar a qualidade do produto que está sendo desenvolvido, né? Por exemplo, eu baixei o meu custo de produção, o meu produto, logicamente, vai ter que ser mudado, né? E as pessoas que estão envolvidas com os novos recursos financeiros, né? Então, assim, isso tudo tem que ser levado em consideração. Maiores ou menores os custos. O prazo de encerramento do projeto, etc. Tá? Aí ele mostra pra gente aqui, ó, a figura que ele falou que é o quê? O processamento, monitoramento, planejamento, e aí entra aqui os processos de saída. Bacana, gente. Olha aqui. Quando ele falou na 1.22 das áreas de conhecimento. Preste atenção nessa figura aqui para vocês verem uma coisa interessante. Olha. Cada um desses tópicos aqui, ó, estão integrados. Tá? Dessa mesma forma que está aqui. Se eu tirar desse octógono aqui, qualquer um desses aqui, ele vai fazer falta para mim. Se eu diminuo os custos, a qualidade do meu produto cai, o número de recursos humanos cai, eu vou sofrer com perca na qualidade de comunicação, vai aumentar os meus riscos de projeto, as minhas aquisições vão diminuir, as partes interessadas vão reclamar mais, terei alteração no escopo, logicamente o meu tempo pode diminuir ou não, né? E assim sucessivo, tá? Então tudo tem eles têm uma ligação, sempre, tá? E aí ele continua. Num projeto de TI, ao finalizar o escopo e entender que os recursos do projeto, o analista de sistemas, a equipe técnica e o gerente de projeto definiram um custo inicial de 15 mil para 3 meses para executar tudo. O início do trabalho foi bom, porque todo mundo sabia o que devia ser feito, né? E as coisas estavam de acordo com o planejado. Um dia, o sponsor, ou seja, o patrocinador, chama o gerente de projeto e pede que o sistema seja ampliado com novas funcionalidades. Ou seja, o que ele fez? Ele alterou o escopo do projeto, gente. Tá? E aí, logo em seguida, ele pede uma estimativa de quanto a mais vai custar essa mudança. Porque o sponsor também, o patrocinador, não é bobo. Ele sabe que se ele mudou alguma coisa, vai ter alteração no total geral. Beleza? Automaticamente, ele já pede essa estimativa de quanto vai custar a mais essa mudança e também quanto tempo a mais vai ficar pronto. Tá? O gerente do projeto chama a área de conhecimento, né? Ou seja, os especialistas, todos os envolvidos para conversar na área de conhecimento das partes interessadas e mostra o que foi solicitado, dando então início a uma reunião de mudança na qual os indicadores do projeto são analisados, os planos são alterados e define-se se é necessário comprar mais horas de serviço, a área de conhecimento, se o ambiente técnico suporta a mudança, se há necessidade contratual e finalizar a reunião, eles chegaram à conclusão que vai ser necessário mais 1 mês de trabalho na área de conhecimento do tempo e mais R$2.000 para finalizar tudo com qualidade que foi iniciada lá no início, tá? Eu achei isso aqui assim bem superficial, sabendo que geralmente quando você vai fazer, dependendo do tipo de alteração que você vai fazer no software, tudo que você já desenvolveu até aquele momento, muitas vezes você não vai aproveitar, né? Aí ele vai mostrar para a gente aqui, pedir para a gente pesquisar o que seria um modelo de PDCA, né? Dos 9 projetos. Nós não vamos falar sobre isso. E ele faça sem medo de errar, não sei o quê. Bacana. Olha só. A gente conseguiu fazer o acompanhamento dos conceitos que foram apresentados, correto? Então, o ciclo de vida e a integração de todas as áreas de conhecimento são muito importantes para qualquer profissional que está interessado no assunto. Dessa forma, o César, você lembra do César lá atrás, o gerente de projetos? Né?
ele precisava entender esses assuntos para lidar com a situação que foi apresentada. Aí as obras da linha 17 Ouro, no metrô de São Paulo, haviam sido suspensas pelo governo, impactando vários stakeholders. Será que essa suspensão das obras iria afetar de alguma outra área do projeto, além dos participantes envolvidos? Para César encontrar uma resposta para isso, ele precisa entender como é que funcionam as etapas do ciclo de vida de um projeto, né? E a evolução dos custos, riscos de um projeto e a forma com que as áreas de conhecimento de um projeto estão interligadas. Vale lembrar que as alterações ao longo de um projeto são muito frequentes e que todas precisam ser formalizadas para que o gerente do projeto continue controlando tudo, né? Normalmente, aquilo que é pensado no planejamento inicial acaba sofrendo mudanças, que deverão ser processadas e comunicadas a todos os envolvidos no projeto. Então, olha, planejar é preciso, mas conseguir adaptar o planejamento às mudanças ambientais é fundamental para o sucesso do projeto. Entenderam, pessoal? Gravem isso. E aí ele traz para a gente assim, olha, as mudanças são comuns nos projetos. Atente para documentá-las e para mostrar os impactos causados por elas no projeto. Seja transparente e comunique-se claramente. Não há mágica. Se a mudança for influenciar uma ou mais áreas, temos que mostrar onde, como e quanto custará essa mudança. Assim, o gerente vai passar a dar credibilidade às pessoas que ele contratou. Beleza, pessoal? Aí ele deixa isso aqui para a gente avançando na prática, tá? Ele apresenta aqui uma situação, problema. E eu queria que vocês fizessem uma leitura desse material, que vai estar disposto lá no nosso Moodle. Ok, pessoal? Tudo tranquilo até agora? Bacana. Quem respondeu? Acho que... responderam sim. Beleza. Bacana. Pessoal, então a gente finaliza aqui nossa aula. Eu vou colocar lá no nosso Moodle tanto o link dessa aula quanto esse material, tá? Para a próxima aula, eu já vou deixar lá também o nosso material e uma atividade que eu devo preparar essa semana. Estou esperando conseguir fazer o que eu quero aqui. Se der certo o que eu quero fazer aqui, eu vou instalar também no Moodle aí do Instituto e vou colocar também. Bacana? Forte abraço para vocês, então. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.